Muito bom dia a todos. Vamos dar início à coletiva de imprensa com o treinador Argel Fuchs. Vamos às perguntas. Bom dia, Argel. É claro que falar de estratégia, de repente, é dar arma ao adversário, mas como é que você projeta esse enfrentamento com o Avaí, que vem motivado, venceu lá fora, então acho que precisando dessa primeira vitória lá fora também. É um clássico, né? E clássico sempre é um jogo equilibrado, um jogo difícil. São duas equipes fortes do nosso estado, são duas equipes grandes. Né? O Avaí conseguiu um resultado importante no jogo passado, né? Um resultado fora de casa, que é o que a gente precisa. Buscar uma vitória fora de casa para compensar, né, os 4 pontos que a gente perdeu dentro de casa. Então é importante. Em cima disso nós temos uma estratégia de jogo, né? Nós vamos colocar a equipe logo mais no treinamento. Não devemos ter muitas mudanças, não, uma ou duas, né? Uma por lesão. Dificilmente o Cristiano vai poder participar. Né? O Mancha entrou muito bem no jogo passado, jogou praticamente o jogo todo, né? E é um jogador que tem a nossa confiança. Perdemos o Dudu, que é um jogador importante, pelo 3º cartão amarelo, mas temos o Sirius, temos o Caio, temos o Casonati, que pode jogar por ali. Né? Então, do modo geral, nós vamos procurar manter os jogadores que atuaram no jogo passado. Né? Vamos mudar um pouquinho a forma de jogar, já jogamos assim algumas outras vezes. Né? Nós temos 3, 4 sistemas táticos aí. E um desses sistemas a gente vai jogar nessa partida. Então, basicamente, a tendência é a gente repetir a maioria dos jogadores. Bom dia, Argel. Bom dia, Argel, como você falou um pouco sobre a questão de uma ou duas mudanças, no último jogo você entrou com um esquema tático diferente do que a gente estava acostumado a ver. E para essa próxima partida do Avaí a gente pode esperar um time da Chapecoense um pouco mais aberto e tal. Eu sei que é difícil falar sobre isso porque não entrega, mas... Claro. Assim, veja bem, o importante, Matias, é nós ter os repertórios. O treinador precisa ter repertório. Ele não pode se abraçar num sistema tático e morrer abraçado e não trocar nunca. Então nós temos repertório para jogar com um centroavante, para jogar sem centroavante. Né? Nós temos o Nazário pode ser um 9, um falso 9, o Richard pode ser um falso 9, o próprio Farias pode ser um falso 9, como foi no jogo passado. Então acho que é importante as peças que nós temos o Darley, nós temos o Ribamar, e a gente dá oportunidade a todos os jogadores. Dificilmente algum jogador até esse momento não ganhou oportunidade, poucos que não conseguiram ainda jogar uma partida, o João Paulo, o goleiro, que não conseguiu ainda, o Bruno Leonardo, o zagueiro, também ainda não conseguiu, os zagueiros que está mais difícil para eles entrar, mas a maioria dos jogadores a gente tem dado oportunidade, né? A gente tem dado oportunidade para o Ribamar começar os jogos, a gente quer dar uma oportunidade ainda para o Darley começar uma partida, o Darley tem entrado bem em alguns jogos, o Murilo entrou muito bem no jogo passado lá, fez um bom primeiro tempo aqui, o Maxwell entrou bem, Farias entrou bem. Então o importante é a gente ter repertório, né? A gente pode jogar num 4-3-3, a gente pode jogar num 4-4-2, né? A gente pode jogar um losango no meio, né? Pode jogar com ponta de lança, pode não jogar com ponta de lança. Então depende muito da estratégia do time, depende muito do adversário. Nós estudamos o adversário, estudamos o Avaí. O Avaí joga numa linha de 4, né? Joga com um triângulo, um losango no meio campo e com 3 jogadores na frente, fazendo um falso 9, o Gava, né? O Gava faz esse falso 9, né? E aí do lado esquerdo joga o Eduardo, do lado direito o Xavier, centralizado o Wellington, e a linha de 4 lá atrás, com 2 jogadores rápidos pelo lado, né? Então a gente estudou o adversário, nós temos a nossa formação, né? Não vamos esconder a escalação, até porque a gente acha que isso não ganha jogo. O que ganha jogo é a estratégia, o que ganha jogo é o treinamento da semana, mas a gente pode jogar assim. Jogamos uma formação diferente, como você falou, nós não tínhamos jogado, mas é uma formação que eu gosto, né? Principalmente eu acho que jogando fora de casa, né? Você jogar, porque eu fui zagueiro 18 anos, e quando você tem um jogador de referência para marcar, teoricamente, isso na teoria, você é um pouco mais fácil, porque você fica ali trombando com 9, um marca, outro sobra, e quando você não tem um 9 de referência, o zagueiro não sabe se sai para marcar ou se ele fica atrás, ele fica indeciso, complica bastante a vida dos zagueiros quando tem um falso 9, um cara que se movimenta muito, que busca espaço, que ataca no espaço, que ataca em facão principalmente. Então é uma estratégia e é repertório, e a gente pode usar sim, até pelas peças que a gente tem. Bom dia, Argel. Bom dia. Você foi muito decisivo, né, na última coletiva para falar sobre arbitragem. Fiquei contente. E aí,
A CBF atendeu o seu pedido, né? Que bom. Colocou o Vin Diesel, que você também citou, Jean-Pierre. Qual que é o sentimento que você fica de ter esse pedido atendido? Eu fico muito contente e bem lembrado, Rangel. Ontem a gente estava escutando o sorteio dos árbitros e pode acontecer tudo no futebol. Agora, a partir do momento que o Jean-Pierre, que é um árbitro da primeira linha do futebol brasileiro, um cara experiente, um cara rodado, vem fazer o árbitro de vídeo 2 partidas aqui na nossa casa, contra a Ponte Preta e contra o Novo Horizontino. E o bom para nós era que ele estivesse no campo apitando, até pela experiência dele, pela condução, por conhecer o futebol de Santa Catarina, o futebol do Rio Grande do Sul, o futebol do Sul. Então eu fiquei muito contente, espero que ele possa fazer uma grande arbitragem, porque é um cara competente, é um cara que eu conheço, é um cara que conhece as duas equipes, conhece a Chapecoense, conhece o Avaí, já apitou inúmeros jogos do Avaí, inúmeros jogos da Chapecoense, e o nosso pedido foi atendido, então isso é legal, sabe? Eu acho que é legal porque se é um jogo grande, é um clássico como da tamanha importância que é o clássico do futebol aqui da Santa Catarina, você tem que botar um grande árbitro, e o Jean-Pierre é um grande árbitro, é um cara competente, é um cara que pode até acontecer algum problema que faz parte do futebol, mas a gente está muito mais tranquilo, porque sabe que tem um cara lá do lado que vai usar toda a sua experiência, todo o seu peso dentro do futebol brasileiro, e isso é importante. Então acho que é uma decisão muito legal, né? A gente cobrou essa decisão por parte da Federação Catarinense, e a Federação Catarinense prontamente também aceitou e acatou esse pedido, né? Então, sem dúvida nenhuma, nós temos um grande jogo na sexta-feira, 2 grandes equipes, né? dois gigantes aí do futebol catarinense, que já jogaram muito tempo a Série A do Campeonato Brasileiro, e uma arbitragem de última linha, uma arbitragem top, né? Uma arbitragem de cara que conhece futebol, de cara que já está há muito tempo, né? Então o respeito vai ser maior pelas duas equipes, os jogadores. Então, sem dúvida, um grande jogo perde um grande árbitro, e o Jean-Pierre é um árbitro da primeira linha aí da prateleira dos árbitros do futebol brasileiro. Nós estamos vivendo uma semana de festejos, né? A função do cinquentenário, que a senhora esteve lá no CRC, naquela bela festa proporcionada pela direção, aos patrocinadores, conselheiros, enfim. Ontem na Arena Condá também um show, povo. Quer dizer, esse momento da Chapecoense, quem sabe, né, uma vitória lá, porque depois se projeta um jogo aqui contra o Juventude, enfim, esse momento da Chapecoense que vai reagir no campeonato, que está começando apenas 5 rodadas, né? Na verdade, Tadeu, o campeonato é campeonato duro, é difícil, só você olhar a tabela, né? Então, tem uma equipe que daqui a pouco está sobressaindo, que é o Vitória da Bahia, que investiu muito, né? Que é uma equipe grande, que é uma equipe que tem jogadores de primeira divisão, um orçamento, acho que deve ser o maior orçamento da Série B, e é um time que tem um peso muito grande, jogou muito tempo a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente sabe da dificuldade que é o campeonato, né? Nós estamos onde nós teríamos que estar, né? Na primeira página ali da tabela, e nós temos que pensar jogo a jogo, né? Nós não vamos vender uma ilusão aqui de que a gente vai brigar pelo G4, que a gente vai ser campeão, que a gente vai subir. Não é isso. Nós temos que pensar jogo a jogo. O clube está se reestruturando, nós tivemos uma semana importante, né? Tivemos aí um evento fantástico na quarta-feira, aniversário do clube, né? Todas as lideranças da cidade estavam lá, os grandes empresários, os grandes patrocinadores, né? A gente sabe o esforço que a região toda de Chapecó e a própria instituição faz para se manter viva, e isso é importante. Eu acho que isso é uma motivação para nós, um orgulho de nós jogadores, de nós colaboradores, né? Quando eu falo jogadores, é todos os colaboradores, o funcionário, né? O clube inteiro, os colaboradores do clube. Tem um orgulho muito grande de representar essa instituição, então isso nos motiva muito mais, ainda mais para um clássico, né? Que é um jogo sempre difícil, é um jogo grande, então nós temos que pensar jogo a jogo. O campeonato é um campeonato difícil, claro que nós gostaríamos de estar numa situação melhor, claro que nós gostaríamos de ter ganho principalmente os 2 jogos dentro de casa, mas pegamos 2 adversários muito fortes também, pegamos a Ponte Preta forte, pegamos o Novo Horizontino, né, que é uma equipe que certamente vai brigar lá em cima da tabela pelo investimento que fez, né? Então nós temos que pensar jogo a jogo, nós estamos numa recuperação,
É pouco tempo de trabalho, ainda são 45 dias. Você não faz um time de futebol em 45 dias. Né? Você precisa de tempo. Né? A gente precisa conhecer as peças, conhecer os garotos, apostar na base, como a gente está apostando. E a gente tem coragem de lançar os garotos. Até porque os garotos estavam aí desde dezembro do ano passado. Né? Então a gente está olhando, está vendo com carinho, colocando no momento certo. E eles estão dando a resposta, dando oportunidade aos jogadores. Né? Então, eu sempre digo isso, que é os jogadores que se escalam. A gente dá a oportunidade para o jogador, uma vez, 2 vezes, 45 minutos, um jogo. Então é eles que, a performance deles que vai manter eles no time ou não. Eu, particularmente, estou satisfeito com a entrega dos jogadores, com o comprometimento. Se no lado de resultado não é o que é esperado, não é o que a gente queria, gostaria de ter, a performance, a maneira que está jogando, a maneira que está evoluindo, a entrega dos jogadores. E eu lembro de uma coisa que quando eu cheguei aqui, se cobrava muito comprometimento da equipe. Né? E isso todos os torcedores cobram, de qualquer equipe do Brasil, do mundo. Né? Você pode até empatar um jogo, pode perder, mas quando tu vê um time, né, perder ou empatar tirando, competindo com o adversário, tendo atitude, sendo comprometido com a instituição, e isso, o grupo de jogadores que está aí tem dado exemplo. Né? Praticamente esses jogadores têm se entregado, têm entrado dentro do campo e têm dado tudo que eles podem dar. Né? Ninguém se esconde, ninguém bota a mão na cintura, pelo contrário, todo mundo bota, né, bota a bunda no chão, tiver que botar, bota a cabeça onde os outros colocam o pé, nossa equipe coloca a cabeça. Agora, claro que a gente precisa melhorar. Claro que a gente é pouco tempo, são 5 jogos, né? Nós precisamos ainda um fio de jogo, nós precisamos ainda ter um padrão de jogo. Agora, isso não é em 5 partidas que você vai buscar jogador chegando, jogador com muito tempo parado, jogador que se lesiona e depois volta. Aí tem cartão, aí tem suspensão, tem aquele negócio todo, tem a performance do jogador, tem a estratégia de jogo. Tá? Então, do modo geral, eu acho que é importante a gente ver a evolução. E se você olhar, muitas vezes, mesmo quando a gente perde, que foi o caso lá do Atlético Goianiense, a gente vê um segundo tempo que nos dá esperança, né? Que nos dá uma luz ao fim do túnel. Tu olha e diz assim, bom, nós temos um time, nós temos uma organização, nós temos um sistema tático, é uma equipe que agride fora de casa, não é uma equipe que vai para se defender fora de casa, ela vai para jogar. E é isso que a gente vai fazer, a gente vai lá respeitar o Avaí, um jogo grande, mas nós não vamos esperar nada, né? Porque não é característica da Chape esperar alguma coisa. Né? Nós vamos fazer o que a gente fez lá contra o Mirassol, pressionar o adversário, esperamos que a gente possa ser mais efetivo, fazer o gol, né? Esperamos que a gente possa equilibrar principalmente o primeiro tempo, porque eu acho que o segundo tempo a nossa equipe dá um salto na qualidade física muito maior, e isso é olho nu, a gente tem visto isso. E eu lembro quando a gente chegou aqui, o nosso segundo tempo era sempre... A equipe caía muito fisicamente, principalmente aquele jogo com o Barra. Jogou o primeiro tempo e o segundo tempo se arrastou. E agora não. Agora aos 25 minutos do segundo tempo, o adversário está se arriando e a gente está levantando. Então isso é um bom sinal. Sinal que o trabalho que a gente fez aí de 3, 4 semanas na parte física, né, houve a recuperação e isso é nítido. A gente pega o GPS, aí os jogadores têm corrido 11, 12 km por jogo. Então os jogadores têm se entregado, né, todos. Então, claro que nós precisamos melhorar a parte técnica, a parte tática, precisamos fazer gol, é uma coisa que me preocupa bastante. Nós fizemos 6 gols, se não me engano, é pouco ainda, nós somos o 8º, o 9º ataque da competição, é pouco. E criamos muito, e somos o 2º time na competição que mais tem chance clara. Então falta essa efetividade, falta a gente colocar a bolinha na casinha do adversário, a gente cria, a gente tem a oportunidade e acaba não fazendo, então falta essa efetividade. Então, a gente está trabalhando todo dia, procurando sempre o melhor. Tá? E o futebol é assim. Se a gente tivesse ganhado o Novo Horizontino, se a gente tivesse perdido para o Novo Horizontino, tivesse empatado, como foi o caso, nós teríamos que ganhar do Avaí. Né? Semana legal, e a gente quer dar um presente para nós mesmos, dar um presente para o torcedor, dar um presente para o clube, né? O seu aniversário, 50º. Né, que a gente possa fazer um grande jogo lá e conquistar o objetivo que é a vitória. Argel, ainda nessa linha de raciocínio sobre a base, gostaria que você fizesse uma avaliação rápida sobre o Mancha e o Bruno Vinícius, jogadores da base que já atuaram com a camisa da Chapecoense, mas no modo geral, não apenas no jogo, no trabalho deles em geral. Matias, sempre quando a gente vem aqui, um dia eu fui garoto, eu tinha 17 anos, já contei essa história para vocês, mas eu acho que é importante a gente enfatizar e repetir.
Um dia eu tinha 17 anos e o seu Andrade me colocou no time principal do Internacional. E aí eu nunca mais parei. Foram 18 anos como jogador profissional. Então eu vim da base. Eu morei 5 anos embaixo da arquibancada do Internacional. Quando a base era precária, era difícil. Quando a gente jantava às 6 horas da tarde e só ia comer no outro dia às 8 da manhã. Hoje a base se investe muito, né, em estrutura, em condição, em alimentação. A alimentação que a Chapecoense oferece para a categoria de base é fantástica. Eu muitas vezes almoço lá no refeitório, o time principal almoça lá e é comida de alto nível, muito melhor que na minha casa, por exemplo. Então, se a gente tem uma base que se investe, que se gasta um valor financeiro, que se dá toda a estrutura, bons profissionais, bons treinadores, né? Então a gente tem que valorizar esses garotos, nós temos que dar oportunidade, né? Porque hoje o futebol está muito caro para você buscar um jogador. Qualquer jogador hoje faz um campeonato aí, o jogador não vale nada, daqui a pouco vale 1 milhão. Por exemplo, o André Luiz lá do Ercílio Luz, os caras já querem 1 milhão por ele. O Eric do Ipiranga quer 2 milhões. Então fica inviável, para o porte financeiro você gastar uma quantia nessa. Então onde é que você vai buscar? Quando você tem um orçamento curto como nós temos. Não adianta também nós querer dar o passo maior que a perna. Não adianta nós prometer 15 e não conseguir pagar 5. Então a gente promete 5 e paga 5. Então o futebol é assim. Então aí você tem que buscar na base. E eu, como gosto da base, como a gente acompanha a base e vê esses jogadores no dia a dia, me chamou muita atenção quando eu cheguei aqui o Mancha. É um jogador diferente, um jogador forte, rápido, marca bem, tem uma pancada no pé esquerdo, bate falta, tem força. Jogou a Série A do Campeonato Brasileiro lá contra o Internacional em Porto Alegre, São Paulo. Então, se o jogador joga contra o Inter em Porto Alegre, joga contra o São Paulo no Morumbi, a gente tem que passar confiança e dar moral para o jogador que ele vai jogar aqui, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Catarinense. O próprio Bruno Vinícius também foi um achado, né? Chegou aqui, quando eu cheguei aqui, comecei a olhar para ele e ele me chamou a atenção, principalmente pela tranquilidade, pela personalidade do garoto, pelo giro. Ele é um volante que gira para o lado direito, gira para o lado esquerdo, não se assusta com a bola, tem qualidade, tem posição. Estava desde novembro sem jogar uma partida. Então eram jogadores que estavam aqui. Daqui a pouco não se olhava direito para esses jogadores. Mas ainda bem que a gente chegou. E a gente sempre fez um trabalho legal com a base. Isso aconteceu em todos os clubes que a gente passou. Então a gente sempre lançou jogadores. Lá no Criciúma a gente lançou, lá no Figueira a gente lançou o Cleitinho, lançou o Mateuzinho, que estava no Ipiranga e agora foi para o Vitória da Bahia. A gente sempre gostou de lançar garotos. Porque eu acho que os garotos é o futuro e é o presente do clube. E é onde o treinador pode buscar. Que não precisa ter dinheiro, precisa ter visão, precisa conhecer, precisa olhar, precisa acompanhar, precisa ter conhecimento de futebol. Então eu estou muito satisfeito com o trabalho que tem sido feito aqui na base. A base tem treinado com a gente tem feito coletivo. A semana passada nós fizemos um coletivo com a treinadora, com a Nívia, né? Nívia do Sub-17. A alegria dos garotos de vir treinar com o profissional. E daqui a pouco tem algum garoto de 17 anos, e se tiver algum garoto com qualidade com 17 anos, a gente vai puxar para cima, vai trabalhar ele, vai colocar ele no momento certo. O Mancha e o Rodrigo, o Bruno Vinícius tem jogado os dois, tem dado conta do recado, a performance deles é muito boa. Nós temos alguns outros jogadores que a gente está observando, que é o Ítalo, que é o Lucas, que é o Kozer, que é o Bonetti, são jogadores jovens ainda, com potencial, o Paulinho. No momento certo a gente vai colocar esses jogadores, a gente vai olhar no dia a dia, e a hora que pintar uma oportunidade eles vão estar preparados. Então eu acho que esse caminho base profissional é muito importante a gente caminhar junto. Adriano, eu quero falar um pouco mais sobre uma situação que tu citou agora dos gols, né? São 6 gols, 5 jogos, mas o centroavante vive de gols e ainda o Ribamar e o Darley não marcaram, né, nesse Campeonato Brasileiro. O último gol do Ribamar foi na tua estreia do Darley na última vitória oficial da Chapecoense, fora de casa, contra o Figueirense lá em janeiro. Como é que está a conversa com esses dois jogadores aí para eles desencantarem? Me preocupa a parte final. Eu acho que o setor ofensivo é o setor que mais me preocupa na equipe.
que para arrumar, você começa montando um time, e você sabe disso, arruma da cozinha lá atrás. Você arruma lá atrás, e é mais fácil também arrumar a parte defensiva. A parte do meio campo está encaixada, e a parte do ataque que a gente precisa melhorar significativamente. Né? A gente precisa buscar uma efetividade maior. Eu acho que a gente está tendo volume, eu acho que nós temos tendo chance. É só olhar os números, nós temos muitas chances durante o jogo. Mas realmente a gente não está fazendo gol. Né? Os nossos goleadores não estão conseguindo colocar essa bola para dentro do gol. Né? E isso passa pelo treinamento, a gente tem insistido muito na parte de finalização, parte de cruzamento, de finalização, de entrar cara a cara com o goleiro. O que dá para a gente fazer, a gente está fazendo em termos de treinamento, passando tranquilidade ao Ribamar, ao Darley, ao Richard, ao próprio Lucas. O Richard também pode jogar de 9, como jogou no Campeonato Paulista. O próprio Nazário pode jogar de 9 também. Então é importante a gente recuperar a confiança desses jogadores. E o centroavante é muito isso. Passa da confiança, né? O centroavante daqui a pouco ele começa a fazer gol e não para mais. E daqui a pouco também ele para de fazer gol e não faz mais, né? Parece, né? Então essa posição de centroavante ela é uma posição muito de momento. E isso acontece com todos. A gente viu, né? Os próprios grandes jogadores, aí, o Soares do Grêmio começou fazendo gol tudo que é jeito. Daqui a pouco parou de fazer gol, agora já faz tempo que não faz um gol. Né? Daqui a pouco volta. Ano passado o alemão no Internacional fez gol tudo que é jeito, agora não consegue fazer gol. Então isso acontece muito com o centroavante. E o que a gente está fazendo, Rangel, é trabalhar, é dar confiança para eles. É com esses jogadores que a gente vai ter até quando a janela se abrir, para que a gente possa daqui a pouco melhorar a qualidade do nosso ataque. Né? E aí para melhorar a qualidade passa por um poder de investimento maior, buscar uns jogadores um pouco mais caros, porque geralmente os mais caros são os atacantes, os homem-gols custam mais caro, sempre o centroavante é mais caro, aparece algum centroavante e tem 10 equipes que querem. Né? Então aconteceu isso com o André Luiz lá do Ercílio, aconteceu aqui com o rapaz do Eric do Ipiranga, né? Só para dar exemplo. Então o que a gente pode fazer nesse momento? É dar moral, é dar confiança, dar oportunidade. Né? A gente insiste com o jogador e às vezes, né, até é cobrado por isso. Pô, mas de novo vai insistir com o fulano, com o ciclano, com o beltrano. Mas a gente tem que insistir porque é os 3, 4 centroavantes que nós temos. E a gente dá oportunidade de 2, 3 jogos para um, dá oportunidade de 2, 3 jogos para outro, dá meio tempo para um, dá meio tempo para outro. Então, na verdade, a camisa 9 ela está voando. Ainda ninguém pegou ela, é minha. Daqui a pouco vai acontecer que alguém vai pegar e vai botar ela. Isso eu não tenho dúvida. Até porque os trabalhos que a gente tem feito no dia a dia, de finalização, de aprimorar essa parte técnica dos jogadores, de passar tranquilidade, de passar confiança, de dar moral para eles. Mas ao mesmo tempo eu tenho que criar uma competição entre eles. Então por isso que uma hora vai jogar o Ribamar, uma hora vai jogar o Darley, uma hora vai jogar o Falso 9, uma hora vai jogar o Lucas, uma hora pode jogar o Richard. Né? Então a gente está à procura. E é uma coisa que eu penso dia e noite, me consome bastante. Né? É uma preocupação que eu tenho, né? Pelo volume de jogo que a gente tem, pelas chances criadas, a gente deveria ter uns 3, 4 gols a mais no mínimo, pelo que a gente cria, pelas chances claras que a gente tem. Então nós tivemos umas chances assim, que a gente não pode perder o gol. Por exemplo, lá no jogo do Mirassol, aqui no jogo com o Londrina no primeiro tempo, que é uma jogada dentro da pequena área, né? Quase nós e o goleiro, quase nós e a baliza. Então eu acho que nós temos que ter calma, passar confiança, eu volto a dizer. E eu tenho certeza que daqui a pouco, desses 4, 5 jogadores que nós temos para jogar, daqui a pouco 3, né, começam a fazer gol, e aí vai ser um problema bom que a gente vai ter. Né? Então o importante é que a gente está dando confiança para esses jogadores, dando moral, dando oportunidade, né, para que eles possam entrar dentro de campo e jogar, e dizer, nenhum deles pode dizer assim, mas eu não tive a oportunidade. Não, teve. Então isso é importante. Mas teve confiança. Não, teve. O treinador deu confiança, deu trabalho. Aí vocês acompanham no dia a dia nosso aí, o trabalho diário de finalização, e eu cobro bastante, principalmente essa parte, porque eu sempre digo isso, o time que faz gol, né, você sair ganhando as partidas sempre é melhor. A confiança é maior, a coragem você fica mais corajoso, fica mais confiante, a moral vai lá em cima.
né? Dificilmente a Série B, principalmente a Série B, a Série A acontece, mas a Série B, um time consegue virar em cima do outro. É poucos jogos, se você olhar essas 5 rodadas que teve. Eu lembro de um jogo que teve uma virada, que foi o Sampaio Corrêa virou em cima do Juventude. Porque dificilmente o time que sai na frente, ele toma virada. Ele pode tomar um empate, ou ganhar o jogo, mas tomar virada é difícil, porque o campeonato é um campeonato muito equilibrado, muito difícil. É um campeonato que o Lanterna ganha do líder, e aconteceu isso. O Juventude era a Lanterna, pegou o líder, que era o Guarani, que vinha de 4 vitórias seguidas, jogando futebol muito legal, e perdeu. Então, o campeonato da Série B é um campeonato difícil, um campeonato duro. Então, o que dá para fazer, a gente está fazendo. Mas é uma coisa que a gente trabalha bastante em cima disso, que se a gente conseguir, principalmente, fazer a metade das chances que a gente tem, a gente já vai melhorar aí a nossa quantidade de gols.